O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio conversa hoje sobre cultura da doação com a administradora Noêmia Fátima Rodrigues, que é mestra em Memória Social e Bens Culturais pelo Centro Universitário La Salle e chefiou o setor de patrimônio histórico de 2012 a 2014 e de 2015 a 2016. Noêmia começou a vida profissional em 1984 na delegacia do Ministério da Educação em Porto Alegre e, com o encerramento das atividades da instituição em 1999, foi redistribuída para a URGS, sendo convidada para trabalhar na Secretaria de Patrimônio Histórico, atual setor de patrimônio histórico. Membro da equipe que criou o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, trabalhou 13 anos na captação de recursos e assumiu em outubro de 2012 a chefia do SPH, aposentando-se em outubro deste ano. Boa noite, Noêmia. É um prazer te receber novamente aqui. Noêmia, nós vamos então voltar a falar sobre a captação de recursos do projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS. Noêmia, quando tu falaste que o projeto abrangeria então os 12 prédios da primeira geração de prédios históricos da universidade, a Capela de São Pedro já estava ali incluída nos 12? Não, não estava. A capela entrou em 2014. Como é que foi essa inclusão da Capela de São Pedro? Sim, a Capela de São Pedro, a gente, como ela fica distante de Porto Alegre, naquele momento em que foi pensado, conforme eu já te coloquei, o estado que encontrávamos os prédios, penso que a gente não passou, né? Então, constatamos, né, da importância da capela para a universidade. Ele passa a ser o prédio mais antigo, né, se a gente olhar a data de construção dele, e pelo significado que ele tem para a comunidade, né. Então, já aconteceram na capela casamentos de servidores que lá trabalharam, de professores. Então, a gente pensou em colocar a capela também no projeto. Já conseguimos totalizar a captação. Ele é um prédio pequeno, de aproximadamente 60 metros quadrados. E a obra deve iniciar, eu acho que início de janeiro, fevereiro, né? Deve iniciar a obra da capela, né? E agora o próximo projeto, né, que era até antes de eu sair, agora a previsão de colocar a acessibilidade aqui do prédio da rádio que nós estamos, né? Certo. Noêmia, tu lembrarias, assim, quais são os 12 prédios? Eu posso te ajudar também. Tá, não, lembro sim. Tá, então vamos lá. Vamos começar então para o quarteirão 1. Prédio da Faculdade de Direito, prédio da Escola de Engenharia, prédio do Chateau, prédio do Castelinho, prédio do Observatório Astronômico, prédio do Instituto Parobé, prédio da Rádio, prédio do antigo Instituto de Química, prédio da antiga Faculdade de Medicina, prédio do Instituto Eletrotécnico e o prédio da Faculdade de Agronomia no Campus do Vale. Curtumes e Tanantes. Noêmia, qual é o perfil dos incentivadores do projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS? O perfil, ele é composto assim, por ex-alunos, alunos, professores, técnicos administrativos, professores aposentados, servidores aposentados e uma grande parcela também de pessoas da comunidade que tem pessoas envolvidas, né? Que tem um filho que estudou aqui, que tem um neto que estudou aqui e também a gente tem que levar em consideração que o nome da universidade é muito forte, né? Que a nossa marca é muito forte, a marca URGS é muito forte, pela que a universidade faz, pelas pesquisas, pela sociedade, pelos profissionais de qualidade que coloca no mercado, enfim, por toda o que a universidade representa para a sociedade. E nessas eu tive um contato muito grande com as pessoas, né? Principalmente no início do projeto, porque daí também tu começa a trabalhar, as pessoas começam a ver. Eu sempre digo
que esse projeto, ele é um projeto bem sucedido porque as pessoas vão acompanhando e vão vendo, vão constatando a aplicação do recurso, né? Na medida em que o governo abre mão desses impostos, que é de renúncia fiscal, e as pessoas verem que os prédios, eles continuam à disposição da sociedade, cumprindo com a missão, né, de atender ao ensino, à pesquisa e à extensão, então o projeto se fortalece na sociedade. Então, eu acho que a universidade está de parabéns, é um projeto que deu certo. Claro que a gente sente que as dificuldades econômicas também interferem nas doações, né? Nos momentos de crise a gente sente a baixa na captação, mas a gente sente que as pessoas veem por tudo isso que a universidade representa, né? Pelas vivências que as pessoas estiveram aqui dentro, pelas memórias, porque foi aqui que eles construíram a sua vida profissional, foi aqui que viveram, né, em média 4, 5 anos, 6 anos de curso. Então as pessoas voltam por essa gratidão. E é esse o perfil que a gente tem. E cada pessoa que vem para conhecer o projeto, para saber como é que o projeto, como é que funciona, agora, principalmente a gente sentia isso mais no início, hoje as pessoas já está, né, na cultura, digamos assim, das pessoas. E então eles vêm e dizem, contam a história, eu devo muito à minha vida profissional, eu me formei aqui, né, no ensino gratuito de qualidade, então eu acho que eu tenho que fazer isso para que as futuras gerações usufruam desses prédios, de tudo o que a universidade tem para dar. Noemi, falando em memórias, né, um dos frutos do teu trabalho no SPH, do teu contato com essas pessoas, com toda essa gama, né, de informações e tal, foi a tua decisão de fazer o mestrado em Memória Social e Bens Culturais no La Salle. Como é que foi isso? Ah, sim. Conforme eu falei também, eu comecei então, né, como eu trabalhava com recurso público e eu não conhecia a Lei Rouanet, então eu me apaixonei e comecei a fazer então uma imersão nesse sentido de lei, de captação, de projeto, enfim. Aí eu fui fazer também mestrado em Memória Social e Bens Culturais, que eu terminei em 2015, e que muito me ajudou também, né, a ver a memória, como porquê da participação das pessoas, o que significa, né, o patrimônio cultural na vida das pessoas. Então, foi muito bom. E até a minha dissertação eu trabalhei com as contribuições da Lei Rouanet para esse projeto da universidade, né. Foi muito gratificante, né, trabalhar né, no projeto há 17 anos e também fazer a minha dissertação, né, em que naquele momento, em 2013, que foi o período que eu peguei de 99 a 2013, 2014 que eu escrevi a dissertação, a Lei Rouanet representava 54% do valor arrecadado, que naquele ano eram 19 milhões, quase 20 milhões, então 54% era oriundo da Lei Rouanet. Desses 54, 30% oriundo de pessoas físicas e 70% de pessoas jurídicas. E é importante ressaltar que como nós temos prédios com uma metragem, são prédios com uma metragem considerável, alta, então isso também interfere no custo do projeto. Então a gente trabalha fazendo um mosaico de fontes, ou seja, a gente pode usar recursos da Lei Rouanet, recursos próprios, recursos da Lei de Incentivo do Estado, convênios, desde que fique muito claro no projeto o que tu vai aplicar em cada parte, tem que ficar definido, né? Vai fazer tal instalação elétrica com recurso da Lei Rouanet, outra parte com outro recurso, porque esses recursos são passíveis de prestação de contas. Então, tu tem que trabalhar de tal forma que fique muito claro cada fonte o que vai financiar. Isso a lei prevê também. Tu dirias que existe uma cultura da doação no Brasil? Olha, eu acho que ela existe. Ela é incipiente ainda, mas ela existe, né? Nós, assim, o Brasil, seja por problema cultural, seja por problema econômico, nós somos um país que ele não nutre essa cultura do incentivo, né? Independente como se vê nos Estados Unidos, na Europa. Então, aqui a gente pode dizer que lá pela década de 40, que começaram, né, com o MASP, com o MAN, que a gente começou a ver nesse sentido cultural, né, os investimentos, também com a Bienal lá de São Paulo. Então, a gente eu constato, nesses meus 17 anos de experiência, que a universidade também trouxe isso para o Rio Grande do Sul. Nós incentivamos, né,
a cultura do incentivo, e vejo também que quando as pessoas começam a ver os resultados concretos, elas se mobilizam nessa direção, né? E é uma possibilidade, eu vejo a doação para a lei de incentivo, é uma possibilidade que o cidadão tem de redirecionar seu imposto. E a gente sempre pensa assim, mas só pode fazer a doação quem tem imposto a pagar. Funciona assim. Você tem que fazer a doação para o projeto durante o exercício fiscal em que estiver valendo a portaria de captação do MINC. Mas se no final do exercício, no ajuste, tu tiver restituição, tu vais receber. Porque essa doação ela é lida pela Receita Federal, enfim, pela legislação que determina, como imposto pago. Em vez de eu recolher aos cofres públicos lá no meu ajuste, durante o exercício fiscal, com a portaria de captação com validade, eu direciono meu imposto, por exemplo, para o nosso projeto aqui da URGS. Noêmia, e agora, aposentada, quais são os planos? Tu vais continuar de alguma maneira atuando nessa área do patrimônio cultural? Certamente. Eu não tenho. Meu cordão umbilical está ligado e assim também vim falar do projeto aqui, me emociona bastante. Não pretendo sair dessa área. Vou ficar um tempo agora em férias, assim, e já tenho algumas propostas nesse sentido, assim. Noêmia, é um prazer te receber aqui, um prazer enorme ter trabalhado contigo. Ganhei uma amiga, além de uma chefe extraordinária. E muito prazer mesmo te receber, muito obrigada por tudo e até nosso próximo contato, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Momento do Patrimônio conversou hoje sobre cultura da doação com a administradora Noêmia Fátima Rodrigues, que é mestra em Memória Social e Bens Culturais pelo Centro Universitário La Salle e chefiou o setor de patrimônio histórico de 2012 a 2014 e de 2015 a 2016. Noêmia começou a vida profissional em 1984 na delegacia do Ministério da Educação em Porto Alegre e com o encerramento das atividades da instituição em 1999, foi redistribuída para a URGS, sendo convidada para trabalhar na Secretaria de Patrimônio Histórico, atual setor de Patrimônio Histórico. Membro da equipe que criou o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, trabalhou 13 anos na captação de recursos e assumiu, em outubro de 2012, a chefia do SPH, aposentando-se em outubro deste ano. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da Universidade. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração do seu conjunto edificado e a sua adaptação à acessibilidade universal. O SPH também desenvolve ações educativas para a sensibilização das comunidades interna e externa à universidade quanto à importância da preservação dos prédios históricos, além de fomentar discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para mais informações, acesse nossa página www.urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimoniohistórico@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações de Luiz Fogassi, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá.